tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso canal, em especial ao nosso projeto dos episódios Lendas do FM Contam as Suas Histórias. E hoje eu estou aqui com uma pessoa hiper, mega, super especial. Ele é assim, um grande amigo, é um irmão de coração, é uma pessoa assim, que eu sempre pude contar e que tenho certeza absoluta que se algum dia eu precisar também, falar, preciso da tua ajuda, ele vai me ajudar, eu posso contar com ele da mesma forma, viu, Abrantes? Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, seja muito bem-vindo aqui à nossa série Lendas do FM. Ô, Fátima, eu que agradeço, primeiramente, ao convite, a você me dar a oportunidade de fazer parte desse projeto, e também pelas suas palavras, e dizer que a recíproca é totalmente verdadeira, né? Nós caminhamos juntos aí já há alguns anos, não vou dizer quantos anos, mas o tempo passa, na verdade. Pequenininha, Abrantes, eu comecei pequenininha, acho que você também começou pequenininho. Começamos ainda no maternal, né? Isso, lá. Não, mas olha, parabéns pelo projeto. Para mim é uma grande honra ter você aqui conosco, até porque, para quem não conhece o projeto, gente, é assim, nós sabemos que o mercado de FM, Facility Management, ele está aqui agora por causa de profissionais como Abrantes. Então, é importante nós mostrarmos essas pessoas, esses profissionais, que vêm trabalhando, tá? Ele não parou, ele vai contar um pouco também da vida dele, atual, de como foi, desafios, mas que vem trabalhando para o desenvolvimento do mercado. Então, assim, assista esse, curta, compartilha, porque é importante também que essas histórias sejam compartilhadas para servir de exemplo para os outros profissionais. Né, Abrantes? E aí, então, conta um pouquinho para nós aí, tua formação, como é que você entrou nesse mercado, conta um pouco para a gente como se iniciou aí nessa área. Bem, primeiramente eu não posso deixar de parabenizar e ao mesmo tempo agradecer por você abrir esse espaço para que nós possamos contar um pouco dos primórdios da profissão, essa profissão que vem se delineando, né, ao longo do tempo, está ainda se formatando, especialmente com a chegada desses novos profissionais que trazem um novo formato, um novo jeito de fazer e de entregar as coisas. Parabéns e obrigado por nos dar essa oportunidade. E obrigado também por mudar o nome de Dinossauro, muitos chamam-nos de Dinossauro, e mudar para Lenda. Acho que é muito mais gentil, né, ser Lenda do que Dinossauro. A gente às vezes fala lá com Belling, com o Jorginho, com o Gessé, com o Escobar, com o Bo, né? A gente fica olhando, esse pessoal são dos primórdios lá da profissão, muito antes até de mim, né? O Belling, juntamente com o Bo e o Gessé, são assim, né? Formataram, começaram com aquele processo lá de quarteirização lá no Itaú, na verdade. Olha, quanto tempo já se passou aí. Mas, olha, eu sou formado, eu tenho um curso não concluído de engenharia, depois me formei, depois mudei para ciências contábeis, não gostei, depois fui para administração de empresas, onde eu me formei, depois eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas e finanças e um MBA pela Universidade de Dallas, com parceria aqui no Brasil com o Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa. Adquiri o título de MBA por essa universidade. Depois eu me especializei, e recentemente, nessa pandemia, eu acabei fazendo um curso de psicanálise, para entender um pouco mais a mente humana, até porque voluntariamente eu atuo também nesse setor, e concluí também agora, nesse ano, uma pós-graduação em filosofia pela PUC. Também buscando todo esse contexto de entender a mente humana, como você constrói o pensamento e como você conduz as reflexões, né? Nesse sentido, eu acabei me especializando com essas duas formações recentemente e saindo totalmente do contexto da profissão, né? Abrindo-me para um outro leque, para uma outra vertente. Mas que me auxiliou bastante. Assim,
Não, mas assim, desculpa te interromper, Abrantes, mas assim, eu acho que apenas você oficializou competências, habilidades que todo profissional de FM tem que ter, né? Porque a gente trabalhando no dia a dia tem que ser um pouco de psicólogo, né? De entender mais as Barbaridade, pessoas, não é? é isso aí. Eu acho que eu fui indireto, subliminarmente conduzido a isso pelo tempo de profissão, da gente estar ouvindo, né? Porque acaba que o FM, ele recebe de todos os usuários, de todos os quem frequenta e utiliza das infraestruturas e serviços que a gente oferece no prédio, as pessoas acabam jogando para o FM as suas frustrações e as suas, vamos dizer assim, transgressões, né, que ao longo do tempo foram deixando, transferem até suas responsabilidades, né, e espero que a gente venha com uma solução, uau, mágica, da hora, não é verdade? E acabou que acho que isso daí subliminarmente me conduziu a esses 2 cursos, do qual estou muito feliz de ter feito e ter participado. Depois... Não, só, de novo, vou ficar te interrompendo, mas sabe que eu acho que é uma coisa muito legal, que você até está trazendo de inspiração aqui para os nossos seguidores, assim, nunca é tarde para aprender, né, Abrantes? Nunca é tarde. Assim, você vê, acabou de terminar aí uma pós, um curso, né, então, assim... A gente tem que estar, aquele do lifelong, agora me perdi, mas aqui é de continuar a aprendizagem contínua, né? Assim, continuar a aprendizagem contínua. Continuous improvement. Isso, gente, Então, assim, aprender sempre, né? Isso é bem legal, é um exemplo aqui para os nossos seguidores também. Nunca parar de estudar. Nunca parar. Nós temos 2 grandes exemplos aí, que um deles, inclusive, já passou, que foi o Antônio Augusto, que depois dos 60 anos se formou em Direito. Depois o Marcelo também, lá do Grupas, que também se formou em Direito, juntamente, eu acho que ele é contemporâneo do Antônio Augusto, não tenho certeza, também formando-se aos 60 anos, né, o Escobar lá, que se formou em engenheiro depois de 60 anos, né, Carlos Escobar, lá, que está na TV Cultura, né, quer dizer, todas essas são também pessoas inspiradoras para nós, de que o tempo não diz nada, a cabeça que você... que tem que conduzir, né, manter-se atualizado, essas coisas. Enfim, essa é a minha formação formal, né, mas ao longo do tempo, na profissão, a gente foi, o Facilities, ele é um generalista por excelência, na verdade, a gente tem que entender de falar de cardápio do dia, das sobras e ingestas, né, falar do estacionamento, das regras que você tem que estabelecer, de como que é a contingência de energia elétrica, falar como que está sendo o processo de sanitização, especialmente em momentos em que as questões sanitárias são relevantes e importantes, como que está o processo de recepção, de segurança, de portaria, quer dizer, nós somos... na essência, um generalista. E ao longo da profissão a gente vai aprendendo tudo isso, na verdade. A gente sabe falar com certa eloquência de todos esses temas, né? Em muitos a gente até engana. Pô, esse cara conhece mesmo, né? Não é verdade? E aí vamos, por exemplo, eu já gerenciei frota quando eu estava na Comgás. A gente tem frota de 300 e tantos veículos. A gente tem que entender falar na Bandeirantes também, né, com a frota da Bandeirantes, e frota técnica em ambas as empresas. Então, a gente tem que entender, falar das questões do motor, né, de suspensão, entender como que o motorista tem que se comportar, as regras, como que você vai conduzir e gerenciar toda essa equipe, né, ter uma política de relação interpessoal, inclusive, com esse pessoal, que é totalmente diferente, que está com o patrimônio da empresa, uma unidade de transmissão móvel de televisão, é uma fortuna que você tem dentro daquele veículo, né? Então, tem toda uma questão que você acaba aprendendo, caminhando, desenvolvendo, né? E vai se capacitando, vai adquirindo conhecimento. Acho que essa é a beleza da nossa profissão, que abre espaços, né? Abre espaços de oportunidades para um constante aprendizado. E como é que você foi parar nessa área, Abrantes? Bem, eu trabalhava na antiga Interclínicas,
planos de saúde. Para quem não conheceu, a Interclínicas era uma das maiores assistências médicas de São Paulo, né, e que acabou falindo. No início dos anos 2000, acabou falindo. Mas eu entrei lá em 94 como chefe de compras e almoxarifado. E aí, na época, tinha um modelo que era muito popular, muito famoso, que as empresas adotavam, que era o downsizing, reengenharia, todos esses processos, né, de reorganização da gestão e da administração das empresas. E a Interclínicas, na época, contratou uma empresa dessa que fez todo um rearranjo na administração, e a área de administração de e-mails, da qual eu era integrante, foi toda ela reestruturada, deixando de existir, inclusive, o diretor deixou de existir, e tudo isso veio para debaixo, e tudo a área de manutenção, a área de frotas também, veio para debaixo de compras, e eu acabei assumindo, assim, do nada, toda essa área de facilities, eu fiquei sendo depois gerente de suprimentos e manutenção, porque aí veio, né, sem nenhuma experiência, veio todas essas coisas, eram 21 clínicas, um hospital, depois que o Hospital Evaldo Foz veio para nós, e toda a área de compras do hospital, toda a área de almoxarifado dentro do centro cirúrgico, almoxarifado dentro das UTIs, a parte de engenharia clínica que também estava acontecendo, de nós assumirmos todos os equipamentos da área hospitalar e cuidar desse patrimônio com manutenção, com cuidado, com armazenando dentro dos critérios, né, todas essas coisas. E interessante, foi nessa época, cuidando de hospital, depois, decorrido já de algum tempo, 3 anos depois de ter assumido isso, que eu comecei a dar mais valor ao teto. Porque, geralmente, nós facilities, nós olhamos para o piso, queremos o piso impecável, para as paredes, de uma forma, né, tem que estar bem pintadinha, mas olhamos pouco para o teto. E lá eu descobri que eu tenho uma clientela que fica a maior parte do tempo na horizontal, e com todo o tempo do mundo para olhar para o teto e detectar todos os defeitos do teto, né? E aí foi que eu me dei conta, ninguém pode deixar pegadinha, quando for trocar uma lâmpada, deixar uma pegadinha, tem que tomar esses cuidados, temos que pintar o teto, temos que ter o mesmo cuidado com o teto que temos com o piso, deixar o teto tão limpo quanto, né? E foi interessante, inclusive eu relato isso no livro, essa experiência que eu tive na área hospitalar. E aí comecei. Dali, da Interclínicas, ela já passando nós mudamos toda a estrutura da Interclínicas para Alphaville, numa iniciativa de redução do custo fiscal, né, porque a Alphaville propiciava uma redução nesse sentido, mas aí ela já estava financeiramente já meio complicada, e aí eu tive um convite para ir para uma empresa americana, que foi a ADP, que tinha 6 sites aqui em São Paulo. Depois reunimos todos esses sites num prédio que nós compramos da Siemens, ali na Lapa, na Ponte da Anhanguera, reformamos todo esse prédio, né, uma área de 13 mil metros quadrados, reformamos um retrofit enorme, e acabou se transformando em landmark na Marginal. Todo mundo sabe aquele prédio vermelho que está na Marginal, é a ADP, né? E aí foi que eu realmente entrei no cenário de Facility Management, porque uma empresa americana tem toda essa estrutura. Eu passei a fazer parte da área de Real Estate and Facility Management da ADP. Durante um tempo, cuidei da nossa estrutura no Chile e na Argentina, que a ADP Brasil havia incorporado empresas lá. E aí comecei a conhecer realmente que eu fazia parte dessa estrutura de Facility Management. E na época tinha o IIR, você deve se lembrar, que era um instituto que dava cursos, e eu comecei a fazer cursos nesse instituto, e aí depois e lembro que um dos primeiros cursos que eu fiz tinha um palestrante chamado Marcos Maran, que depois acabamos nos unindo adiante, e através da palestra do Marcos Maran, eu acabei me incentivando mais ainda,
e seguindo nessa profissão. Depois fui convidado pelo IR da palestra também, dei várias palestras no IR, me encontrei várias vezes com o Fiasco, o João Fiasco, demos várias palestras nesse IR, né, ele falando de property, o que era property, eu falando de facility, de gestão de equipe, de liderança, todas essas coisas. Até que nós todos, através do Grupas, da qual você foi presidente, eu fui seu vice-presidente em 2008, alguma coisa assim, me parece, nós nos juntamos lá atrás ainda, em 2003, 2004, e começamos a pensar a Abrafac, a Associação Brasileira de Facility Management, que em 2005 acabou sendo lançada, né? Nós juntos trouxemos, na época nós tínhamos o Grupas e o GAS, eram dois grupos, tinha um grupo no Rio de Janeiro, se não me engano, chamado Grupase, e que também esses grupos eram relações informais, a gente não tinha nenhum tipo de suporte, não tinha um CNPJ, melhor dizendo, né? E aí nós resolvemos, juntamente, né, era o Grupas, o GAS, e tinha o pessoal da primeira turma de MBA da USP, lá do Moacir. Eu lembro que a gente fazia algumas reuniões ali na ADP, né? Juntou um monte de gente, né? Pessoas que muito provavelmente você deverá estar convidando, porque fazem parte, né, dessa história da nossa profissão, especialmente da Abrafac. E aí começou lá, em junho de 2004, desculpa, nós fundamos a Abrafac e ela está aí até hoje, né? Inclusive, nós dois fazemos parte dessa história e estamos lá dentro, no conselho, né? Legal. E agora, diante de todo esse aprendizado, evolução que você teve aí na sua carreira, conta para nós, aí passa para os nossos seguidores, compartilha 3 aprendizados, assim, 3 dicas que você pode dar aí para as pessoas, para os profissionais que estão te ouvindo hoje, Abrams. Bem, a nossa profissão, ela é uma profissão generalista. Então, o profissional na área de FM, ele tem que ser um escutador por excelência, tem que usar da escutatória. Mais do que falar, ele tem que escutar. Escutar tanto as demandas dos usuários, que são diversas e peculiares à empresa, então não tem um formato que eu possa sair dessa empresa e aplicar nessa empresa. Não existe. É muito peculiar à cultura, ao formato organizacional, ao business, à localidade, sabe? Facilities, ele é muito tailor-made, ele é feito de acordo com a empresa. Então, a primeira dica que eu dou é escutar muito e falar pouco. E saber o que falar, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Que você seja uma pessoa assertiva. Eu diria que a virtude da assertividade seria importante nesse contexto. A outra que eu trago é a virtude da disciplina. Disciplina, já nos é ensinada como relevante e importante para todo profissional que quer se distinguir, que quer se sobressair nesse cenário, né? Então, sejamos disciplinados com as nossas entregas, cuidado com a procrastinação, sejamos disciplinados com tudo aquilo que a gente assume como responsabilidade e saibamos que, ao assumir a responsabilidade, eu tenho que dar conta daquilo. Sejamos disciplinados com o formato com que eu lido com os meus liderados, com os meus superiores, para que a gente tenha um campo harmonioso. E a disciplina, ela é fundamental, ela é um pilar de excelência na harmonia das relações. E, por último, eu destacaria, nesse momento em que estamos passando, né, da resiliência. O profissional, de um modo geral, não só da área de Facility Property Management, ele tem que ser resiliente. Tem que saber absorver
os impactos, as negativas, os reveses, e se manter ali firme, forte, sorrindo, né, prestando serviço, mostrando-se sempre proativo, não desanimando nunca, não deixando que as negativas, que os reveses, que as intercorrências, que as adversidades te derrubem, te joguem no chão. Ao colocar em prática essa virtude da resiliência, você estará sendo... Lembra aquele João Bobo, né, que a gente batia, que acho que é da nossa infância, pelo menos, não se vê mais, mas era um boneco que a gente batia, puf, ele voltava, puf, puf. A gente tem que ser isso, né? A gente tem que apanhar. Você fica entregando a idade da nossa infância, não, Abrantes, eu não lembro disso, acho que eu vi Desculpa, no YouTube. desculpa, eu vi isso na história. Na pesquisa que eu fiz de resiliência, tinha esse boneco que era pretinho, com uma gravatinha branca ali e tudo, né? Então, nós temos que ser assim, temos que apanhar, levantar, sorrir, caminhar, e ir entregando, porque senão a gente fica pelo caminho. A gente acaba tendo divergências, discussões, acaba trazendo uma aura negativa, todas essas coisas acabam afetando o dia a dia, e com certeza os resultados não saem adequadamente. Então, eu ressalto talvez essas 3, permitindo-me 4, né? O primeiro é a escutatória, segundo a assertividade, terceira a disciplina e 4 a resiliência. São virtudes importantíssimas no dia a dia hoje de qualquer profissional, sobretudo de nós, facilities. Correto, falou tudo muito bem. E aí, Abrantes, antes de você falar um pouco da tua vida pessoal, porque os nossos seguidores também, eles gostam de conhecer a pessoa que há por trás do profissional. Então, a gente sempre fala, fala alguma coisinha, ou hobby, ou família, aí você fica à vontade. Mas antes eu gostaria que você falasse do seu livro, porque você teve uma iniciativa. Quanto tempo faz que você lançou o livro? Conta um pouco para a gente aí. O livro eu lancei em 2017, né? Inclusive você faz parte, você contribuiu, né? Gerenciamento de Facility. E nós temos aqui na nossa biblioteca também, autografado pelo Abrantes. Você contribuiu lá, o capítulo 11 tem a Fátima lá junto. No capítulo 11 eu reuni os ícones que eu encontrei no mundo, então tem contribuições da China, tem da Austrália, tem da Índia, tem dos Estados Unidos, tem da Europa como um todo, tem do Brasil, né? Brasil é você, é o Gessé, é o Belling, é a Celina, é o Catunda, enfim, são profissionais que são as nossas lendas, e que ajudaram a construir o Facility Management como a gente tem hoje, no mundo todo. E no capítulo 11, a gente traz, inclusive, uma contribuição. Durante 2014 e 2019, eu fui membro do Conselho Consultivo de Profissionais Independentes da Florida University, Florida A&M University, e tem uma contribuição dos professores de lá, trazendo para o cenário de Facility Management a questão da estratégia do Oceano Azul, né, Oceano Azul e Oceano Vermelho, né, que a gente tem que fazer com que a nossa profissão saia desse negócio do Oceano Vermelho, onde as pessoas só veem os problemas. Eles só vão saber que existe um Facility Manager, que existe uma estrutura dentro da empresa, quando a luz não acende, quando o ar-condicionado não funciona, quando o banheiro está sujo. Nós temos que sair desse contexto e começar a nos mostrar, a começar a ter uma atuação mais de marketing, mais de mostrar que nós, olha, você sabe quantos raios deu essa semana e você não teve nenhuma interferência para desenvolver as suas atividades, porque o nosso sistema de proteção atmosférica funcionou adequadamente? Você sabe quantas vezes o nosso gerador entrou em rampa para que você pudesse ter as suas atividades sendo desenvolvidas também de forma adequada, sem interrupções? Então, é sair desse contexto do Oceano Vermelho e ir para o Oceano Azul. Uma contribuição fantástica dos professores da universidade, o professor Roscoe e sua assistente. Então, esse livro, ele foi lançado em 2017, né, com o pessoal do IFMA aqui no Brasil, que vieram me prestigiar, e com muita honra eu fui diretor do IFMA entre 2011 e 2013, fazendo parte do board do IFMA, International Facility Management Association, lá em Houston, no Texas,
E aí, em 2017, e aí eu comecei lá, nesse período, a ver, né, que pô, tem tanta literatura lá. Recentemente eu emprestei para o Tiago Santana uns livros, e olha, são muitos livros que eu tenho falando sobre facility management no mundo todo. E eu falei, poxa, o Brasil, a gente não tinha nenhuma literatura formal, né, que pudesse orientar o profissional, orientar aquele que está entrando na profissional de um modo geral. E aí comecei a escrever, eu comecei a trabalhar em área remota também, não é, gerenciar uma mina em área remota, lá no meio da floresta amazônica. Então eu ia para lá, ficava às vezes no hotel, ficava na mina, e aí o tempo lá, a gente fica meio ocioso, né, porque fica lá dentro. Então eu comecei a escrever, comecei a colocar em prática, peguei as 11 competências do IFMA, comecei pelas 11 competências, né, dei uma desenvolvida em cada competência, depois fui para liderança, depois expliquei o que é hard and soft service, depois fomos para os sistemas prediais, e assim sucessivamente, até que a gente chega no capítulo 11, onde a gente juntou toda essa liderança mundial e traz para nós, assim, olha, contribuições positivas. Além disso, eu tive 40 profissionais que revisaram esse livro. Estão na primeira página desse livro, em ordem alfabética. Eu agradeço a todos, né? Foram 40 profissionais que não só do Brasil, né, mas de várias partes do mundo, que me auxiliaram, né, a formatar, né, a dar as questões técnicas, né, a me auxiliar em tudo isso. Então, a todos eles, já está registrado no livro, profundo agradecimento pela contribuição. Além disso, eu escrevi um outro livro, que é esse aqui. Esse é um livro que fala da palavra. A minha religião é a espírita, doutrina espírita, e acabo que lá na doutrina espírita, voluntariamente, a gente vem oferecendo curso de formação que a gente chama de facilitadores de aula, né, dispositor espírita, e a gente tem esse livro aqui que auxilia também o pessoal lá nesse contexto. Enfim, você perguntou também das questões familiares, né? Você isso, vovô agora... A gente fala isso porque, assim, geralmente o pessoal gosta de saber um pouco. Por trás ali do profissional sempre tem uma pessoa. Então, como é que é você, Abrantes, então, assim, no seu dia a dia, né? Então, você fica à vontade de falar o que você quiser expor, quiser abrir aí para os nossos seguidores. Primeiramente, é a experiência transcendental de ser vovô. Tenho 3 filhos, e a Mariana, minha filha mais velha, está grávida, e em junho agora vem o Pedrinho, Pedro Henrique, vem para nos alegrar e me dar essa experiência de ser vovô. Você teve no aniversário de 15 anos dela, a gente estava falando outro dia, olha como o tempo passa. Pois é, você vê como o tempo passa, meu Deus do céu, muito rápido. Pois é. E meu hobby, eu gosto de correr, apesar de que agora estou com um problema no joelho, estou só mais caminhando. Gostava de correr lá na USP, fiz alguma daquelas corridas noturnas da USP, gosto de correr nessas corridas noturnas, né? E como hobby eu tenho essa atividade. Atuo em 2 frentes como voluntário, né, que é no Movimento do Bem, no Grupo Fraternidade Cristã. O Movimento do Bem, a gente adotou a comunidade do Jardim Humaitá, no CEAGESP, e também os moradores de rua, então a gente distribui cestas de alimentos para a comunidade, temos atividades na comunidade, e também na rua a gente leva marmitex, roupa, kit higiene, e também conversamos com eles, levamos um pouco, sem nenhum vínculo religioso, filosófico ou político. A gente são grupos de amigos que se reuniu nesse sentido e criamos o Movimento do Bem, que não tem nenhum vínculo. Dentro do Movimento do Bem tem xamanistas, tem judeus, tem tem umbandistas, tem nós espíritas, tem católicos, tem evangélicos, tem um range enorme de religiões, mas sem compromisso nenhum de proselitismo uma sobre a outra. E lá no Grupo Fraternidade Cristã é uma casa espírita, onde a gente tem uma atividade
e eu atuo lá já há algum tempo também. E eu tenho aqui, né, minha esposa, Ana, fazemos 30 anos de casado esse ano, 3 filhos. Que legal, hein? Olha, uma vida, não? Parabéns, que legal. 30 anos, é mole? 30 anos que ela me aguenta, tadinha. Não, e passa muito rápido também, né, Abrantes? Eu vou fazer também este ano 27 anos de casada. Então, assim, barbaridade, é mesmo, Fátima? Pois é, eu não sei como é que eu cheguei tanto, não, mas... Pois mas é. passa muito rápido. De repente, você deve falar, nossa, passou, né? Passou. E é interessante que, por exemplo, a minha cabeça não é, 30 anos para mim é muito tempo, para mim, sabe? Parece que foi ontem, né? Parece que foi assim, parece o ano passado, né? Casou, né? É isso aí mesmo, parece que as crianças, a gente fala criança ainda, estão tudo formados, né? Rafael está lá nos Estados Unidos trabalhando pela empresa dele, a Mariana está totalmente independente, casada, a Gabriela está se formando. Quer dizer, a gente ainda eu ainda tenho o hábito de chamar de criança. Mas eu também, eu chamo meu filhote, sabe? Gordão, maior que eu, é meu filhote. É assim mesmo. Eu lembro dele pequenininho, né? Eu estava grávida, né? Quando eu estava lá no Grupos, eu ia grávida lá nas reuniões, né? Isso aí. Lembra? Isso aí. Pois é, agora já está no último ano de faculdade, se formando, você vê, o tempo passa, né? Mas graças a Deus, né? Que bom. Graças a Deus, graças a Deus. Sou muito grato à família, sou muito grato a todo esse apoio que eu tenho deles. Sem eles eu não teria, né, às vezes vou lá, me meto naquele meio do mato lá, Ana fica resolvendo as coisas aqui com eles, né, quando eu sempre viajei muito, né, e pelas empresas, e Ana sempre tomando conta de tudo aqui. Sou muito grato a ela e a toda a minha família, de um modo geral. Legal, bacana. E agora, para finalizar, pena, né, que a gente já está terminando aqui, mas eu queria que você passasse um conselho para quem está iniciando ou quer iniciar nessa área de Facility Management. Olha, o conselho que eu dou é capacitação. Não vamos deixar que, ao cair de paraquedas, para muitos daqueles que estão assumindo essa área dentro da empresa, que, né, foi dado assim, a gente deixe que só a boa vontade nos conduza. Vamos buscar a capacitação. A capacitação é relevante, é importante, ela diferencia o ordinário do extraordinário, ela nos coloca em outro patamar. E para isso nós temos uma série, né, nós temos vários grupos que estão hoje aí que trazem a educação informal, que trazem o networking, que nos possibilita o benchmark, que nos possibilita encontrar com outros profissionais para trocar as ideias. Nós temos workshops, teremos agora o evento da Infra, nós temos a Abrafac, que é o nosso grande guarda-chuva, que tem uma série enorme de eventos, encontros, que nos possibilita a formação informal. E nós temos, posso citar a FS Educa, que possibilita essa capacitação. Não, verdade, você pegou um nicho importantíssimo dentro da nossa área, dentro da nossa formação, e está prestando um serviço relevante para todos os profissionais, especialmente para esses que estão iniciando, se capacitarem, se habilitarem, estarem preparados para os desafios que a profissão traz. A boa vontade é importante, você querer fazer é legal, mas a probabilidade do erro é enorme. Então, vamos nos capacitar, nos habilitar, nos preparar para os desafios, porque aí, quando eles chegarem, olha, não vai ser sorte, vai ser competência. Legal, Abrantes. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pelo seu carisma, pelo seu bom humor. Você é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e está sempre, assim, otimista, sempre levando as coisas para cima. Então, isso é muito bacana. Essa positividade que você tem faz diferença ao redor, assim, das pessoas que ficam ao seu redor, tá? Então, olha, muito obrigada mais uma vez aí pelo seu tempo, parabéns por toda a experiência, por todo o trabalho que você vem desenvolvendo no mercado. E eu espero que você continue ainda por muitos e muitos anos ativo aqui nesse mercado, promovendo aí
todo esse trabalho que você faz e continuando sendo uma lenda para nós. Obrigada, Abrantes. Obrigado você, Fátima. Um beijo, hein? Deus te abençoe. Gente, beijos no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, olha quanta história, quanto aprendizado bacana que o Abrantes trouxe para nós hoje. Compartilha com seus amigos também, porque todo mundo merece ser feliz nessa área de Facility Manager, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, Abrantes. Obrigada. Tchau, um beijo, Fátima. Fica com Deus.